Santo e tremendo é o Senhor. Ei, minha irmã Fátima, seja bem-vinda em nome de Jesus. Doutora Gracita, forte abraço, seja bem-vinda em nome de Jesus. Shalom, shalom, que bênção, né? Irmã Regina, forte abraço, querida. Né? Eveline, todo esse povo lindo aí, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Elizabeth Riga, querida, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém, que beleza. Hoje é segunda-feira, né? Dia 20, dia 19 de setembro. Daqui a pouco estamos em uma nova estação, né, meus irmãos? Estaremos na primavera, dia 22 de setembro, né? Que maravilha! Bendito seja o nome do Senhor. E a estação sempre nos fala, né? De tempo, de que Deus muda o tempo, muda os tempos e as estações, né? Que Ele tem uma maneira linda de nos tratar. Então, Zenizinha, seja bem-vinda. Desousa Alex. Seja bem-vinda em nome de Jesus, amados. Que bom, né? Que bom. A gente está vivendo dias assim tão difíceis, né? Assim, cheio de ansiedade, né? Que é um peso, né? Mas com certeza dia 2 vai chegar e a gente vai respirar fundo em nome de Jesus e vai fazer uma grande festa neste país para a glória do Senhor. Se eu estou em Brasília, ainda estou em Brasília, minha irmã. Eu permaneço em Brasília até dia 28 à noite e volto, viajo para Aracaju para exatamente participar, né, dessa festa da democracia, né? Então a gente vai estar em Aracaju celebrando ao Senhor. E pode ter certeza que nós teremos uma live de gratidão. De gratidão, não sei quando, mas que nós teremos, porque nós temos muito o que agradecer ao Senhor. Amém? Vamos começar a nossa live, né? Valéria, seja bem-vinda também, em nome de Jesus. Eu estou aqui em Brasília, irmãos, porque eu estou ministrando no IBPFé. É o seminário, né, da INSEGEC, né? E eu estou ministrando esse mês escatologia. Então, meu coração está assim, ó, pegando fogo. Com a volta de Jesus, com o arrebatamento da igreja. Ai, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Então, a gente quer que Jesus volte, né? Mas antes que ele volte, a gente quer que ele cumpra os seus propósitos para com a nossa nação. E hoje, eu gostaria de trazer para vocês aqui, para nós orarmos, porque parece que esse texto foi feito para nós. Parece, são épocas diferentes, são contextos diferentes, mas o inimigo sempre usa as mesmas táticas para retardar um projeto que pertence a Deus ou destruir, desfazer um projeto que pertence ao nosso Deus. E vocês sabem muito bem que os projetos de Deus são executados através de quem? Através do seu povo, através dos seus santos. No Antigo Testamento, através do povo de Israel. E no Novo Testamento, na graça, através da igreja, que é formada de judeus e gentios. Então, Satanás sempre vai se utilizar de homens maus,
E ele se utiliza também daqueles que têm o poder da caneta para aniquilar os projetos que pertencem ao Senhor. Mas se existe um povo teimoso, persistente, é o povo de Deus. Então, assim como o povo de Israel foi persistente, foi insistente, foi contumaz para ver os projetos de Deus sendo executados, Deus também usa hoje a igreja nessa teimosia santa de oração, de jejum, de atos proféticos, de seguir aquilo que o Espírito Santo ordena, de profetizar, de fazer declarações, né? De estabelecer decretos dos céus. E à medida que essa igreja insiste e persiste, né? À medida que essa igreja depende do Espírito Santo e obedece os comandos do Espírito Santo, os projetos do nosso Deus para com a nossa família, para com a cidade, para com a nação, para com o Estado, esses projetos são executados. Esses projetos tornam-se reais. Então, eu quero que você abra aí em casa, onde vocês estão, né? A sua Bíblia, aqui no capítulo 4 de Esdras. E vocês irão ver que as táticas do inimigo, elas são as mesmas. Porque o diabo, ele é intimidador e ele trabalha com pacotes de mentira. Então, parece que estamos diante do Brasil, onde a cada dia uma mentira é proclamada e onde aqueles que são homens de autoridade, mas que não querem ver o projeto de Deus em manifestação no Brasil, eles se utilizam do poder que têm para entrar em ação no STF, o STE, a fim de o quê? A fim de brecar um projeto que é do Senhor. Irmãos, o projeto que Deus tem para o Brasil, ele tem para o Brasil. E esse projeto passa pela política. Não esqueçamos disso. No Antigo Testamento, nosso Deus, ele se manifestava através de 3 ofícios. O ofício do profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. Tá? Então percebam vocês que o profeta era a boca de Deus. O profeta trazia a palavra de Deus ao povo. E na existência da profecia, o povo não se corrompia. Mas quando faltava a profecia, quando faltava a palavra de Deus, quando faltava a direção de Deus que vinha através do profeta, o povo se corrompia, o povo perdia o rumo, o povo andava por atalhos, o povo era dominado pelo engano, porque faltava a direção do céu que vinha através do profeta, do ofício profético. O segundo ofício em que Deus se utilizava para abençoar o povo era a mediação através do sacerdote. Tá certo? Então, como é que o povo tinha seus pecados cobertos? Através dessa mediação sacerdotal. Tá? O sacerdote oferecia sacrifício diário, sacrifícios pela manhã, sacrifício da tarde. E as pessoas traziam as ofertas a Deus, né? Os holocaustos que deveriam ser oferecidos. E aquele sacerdote entrava na presença de Deus, no lugar dessas pessoas, no lugar do indivíduo X, do indivíduo Y, do indivíduo J, mas uma vez por ano.
uma vez por ano, o sumo sacerdote, tá, entrava no Santíssimo Lugar com sangue. E ele entrava representando o quê? Toda a nação de Israel. Porque o sumo sacerdote levava no peitoral, né, os nomes das tribos de Israel. As pedras, né? Cada pedra, cada cor representando uma tribo. Então, sobre os ombros do sumo sacerdote pesava a nação. Ele tinha a obrigação de levar a nação perante Deus. E quando a oferta do sacrifício era oferecida uma vez por ano, era a favor da nação, para cobrir o pecado da nação de Israel, para renovar por mais um ano esta aliança. E Deus ouvia as orações do sacerdote. Deus abençoava o povo através do sacerdote, de todo aquele culto que Deus estabeleceu no sistema levítico. Amém? Então, o sacerdote orava, o sacerdote tinha várias posições, porque ele era o médico, ele era o conselheiro, ele era o professor. Então, a nação de Israel era ensinada a amar a Deus, a obedecer os mandamentos de Deus, através desse ensino constante dos sacerdotes, tá certo? Mas, quando Deus estabelece a monarquia, Deus irá governar a nação através do rei que ele constituía como rei sobre o reino de Israel. E vocês sabem que o reino de Israel, o Reino Unido, durou 120 anos, né? Saul, Davi e Salomão. Então Deus falava, Deus governava pelo rei. Quando o rei era bom, temente a Deus, o povo era abençoado. Mas quando o rei era perverso, mal, o povo sofria. Então, quando o rei era justo, a bênção de Deus fluía na nação. Mas quando o rei era mau, o povo sofria as consequências da maldade, do pecado daquele rei, porque o rei andava em oposição a Deus. Tá certo? Então, pensem bem. Nós temos aqui a nossa nação chamada Brasil, tá? Então, como a gente às vezes vive uma vida muito, né, distanciada desta verdade bíblica, né? As nações não se dobram a Deus, declarando que Ele é o Senhor, né? O nome de Deus está na Constituição, mas os homens vivem como se Deus não existisse, né? Então, você não vê reverência na Câmara Federal, você não vê reverência no Senado, você não vê reverência no STF, você não vê reverência nas empresas estatais. É um Deus poderoso que governa, que intervém na política das nações. Então, as pessoas vivem como se Deus não tivesse comando, como se Ele não agisse, mas Ele continua agindo. Ele é o Senhor. Ele ungiu os reis de Israel, mas também muitos reis pagãos foram ungidos pelos profetas de Deus no Antigo Testamento. Amém? Então, as nações precisam compreender que Deus, Yahvé, é o Senhor de toda a terra. Ele governa sobre tudo e sobre todos. O fôlego da vida está nas mãos de Deus e Ele tira na hora que Ele quiser. E Ele dá na hora que Ele quiser. Amém? Então, precisamos compreender esse negócio aqui. Então, qual é o projeto de Deus para com o Brasil? Será que Deus está querendo
que o Brasil seja dominado por esse sistema maligno chamado comunismo? Será que Deus deseja que o Brasil siga a agenda da ONU, que é uma agenda totalmente contrária ao padrão de Deus, que é uma agenda que está preparando o mundo para receber o governo do anticristo? Será que é isso que Deus quer? Claro que não é. Mas os homens, amados, os homens, os governos, eles resistem a Deus. Eles confrontam a Deus. Eles não se dobram à vontade de Deus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que todas as nações da terra são como um pingo d'água no balde. Vai na sua casa, pega um balde e coloque um único pingo d'água. E perceba se aquele pingo d'água vai fazer algum efeito naquele balde. Que poder tem um pingo d'água no oceano? Que poder tem um pingo d'água no seu balde? Nenhum. E a Bíblia diz que todas as nações juntas, elas são como um pingo d'água num balde. Imagine você. Imagine que Deus grande é o nosso Deus. Que Deus poderoso é o nosso Deus. Meus amados, nós temos que compreender a grandeza, o poder, a majestade do nosso Deus e nos dobrarmos diante dele. Aí, você teve muitos governos no Brasil, né? Desde 1889, com a proclamação da República, Marechal Deodoro da Fonseca, quantos presidentes já subiram ao poder na nação brasileira? E eu pergunto, dentro dessa história republicana, quantos presidentes da República se dobraram ao Deus vivo e verdadeiro? Quantos temeram ao seu nome? Quantos governaram dependente desse Deus? Quantos se ajoelharam clamando a direção de Deus? Hein? No passado, você já viu algum presidente, depois de um discurso, declarando Deus abençoe o Brasil? Vocês já ouviram algum presidente tomar como moto da sua campanha um versículo da palavra de Deus? Vocês já viram algum presidente colocar Deus na sua campanha e dizer Deus é em primeiro, Deus, pátria, família, liberdade? Você percebeu que ele não botou pátria primeiro? Não botou família primeiro? Ele colocou Deus no seu devido lugar? Então, eu não quero deixar de ser abençoado por Deus a partir do poder executivo. Eu quero que a partir do poder executivo o Brasil seja abençoado. O meu sonho é que a partir da Câmara Federal Deus seja invocado e o Brasil seja abençoado. Eu quero que a partir do Senado Deus seja invocado e o Brasil seja abençoado. E eu desejo ardentemente que a partir do Supremo Tribunal Federal Deus seja invocado e o Brasil abençoado. Vocês viram a luta que foi para colocar um juiz pastor no Supremo Tribunal Federal? Por que tanta guerra? Por que tantos ficaram possessos, endemoniados contra uma indicação? O homem era assassino? Não. Era ladrão? Não. Burlou a nação? Não. Tinha algum processo na justiça? Não. Mas qual era o problema? Era pastor, é temente a Deus, lê a Bíblia, ora, é contra o aborto, é a favor da família. Aí o cão
virou algo assim, terrível nesse Brasil. E todo mundo, e veja quantas orações foram necessárias para que aquele projeto, que era um projeto de Deus, se tornasse realidade. Agora, temos que entender que o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, é um homem que teme a Deus. É um homem que quer ver manifesto no Brasil os projetos de Deus. É um homem que quer ver o bem para a nossa nação. Meu amado irmãos, por que tanto ódio? Por que tanto peso? Por que tantas proibições todos os dias? Por que tantas leizinhas todos os dias? Por que toda acusação que chega, por mais mentirosa, é abraçada pelo STF? Por quê? Porque é um projeto que está no coração de Deus. E quem não quer ver manifesta esse projeto é Satanás. É o diabo. E quando falamos que esta eleição é o mal, que quer abafar o bem, não estamos falando de pessoas, de homens. Estamos falando de forças espirituais. Estamos falando de potestades infernais. Estamos falando de um projeto satânico que não foi elaborado hoje, mas que na surdina trabalhou sem que nós soubéssemos, através do Foro de São Paulo, para destruir esta nação. Não só esta nação, mas toda a América Latina. E nós estamos hoje vendo a clareza do que foi o Foro de São Paulo, do que é esta malignidade para o mundo. Nós, como crentes, chegamos atrasados em todos os movimentos. Chegamos para a batalha contra a nova era, quando a nova era já estava 100 anos na avenida, com seus carros desfilando, forte, poderosa. E aí entra nós, crentes, inocentezinhos, para lutar contra a nova era. Eu lembro, eu estava no Betel quando começou a guerra contra a nova era, só que há 100 anos que a nova era já estava aí livre e solta. Foi o que aconteceu com o Foro de São Paulo. Livre e solto no Brasil. E ninguém acreditava que existia o Foro de São Paulo. Então precisamos compreender. Aí agora sabemos. Mas chegamos na batalha quando os carros já estão na avenida. Nós pecamos porque nós também fomos responsáveis por elevar a esquerda no Brasil. A igreja evangélica pecou, os pastores pecaram, a juventude evangélica pecou, aqueles que estavam envolvidos, inseridos como funcionário público nos diversos estados deste país pecaram. Podem ter certeza disso. Foi um pecado nacional. Eu nunca votei na esquerda, você pode escrever. Nem de vereador a nada. Tá ouvindo? Passei um tempão longe do país, mas eu quero dizer para vocês que por causa dos nossos pecados, por causa da nossa omissão como igreja, por causa da nossa ignorância, porque tantos pastores faziam das suas igrejas currais eleitoreiros, né? Entregava a chave ao coronel X, ao coronel Y, né? Ao candidato X, ao candidato Y, e porque recebia o quê? Telhado, som, sei lá o quê, aí entregava a igreja e levava aquele povo inocente a eleger os maus, a eleger os perversos neste país, certo? Então, precisamos acordar, pedir perdão ao Senhor. Nós pecamos sim, nós pecamos como igreja sim.
Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus no Brasil. Nós pecamos. Umas ficaram omissas. Algumas denominações foram omissas esse tempo inteiro. E outras entraram de peito aberto na política, mas priorizando o candidato X, candidato B, sem orientar a igreja do que de fato representava as propostas daquele candidato X, daquele candidato B. Aí, meus amados, e aí o que acontece? Deus é misericordioso e ele vai se utilizar de homens como Magno Malta, do próprio Jair Bolsonaro, quando era deputado. Tinha um linguajar pesado, sim, um discurso com muitos cacuetes cariocas, com muitos palavrões que é falado na nossa sociedade. Mas uma coisa a gente sabe, que ele denunciava, foi ele que denunciou pela primeira vez a ideologia de gênero, não foi o grupo de pastores lá do Congresso. Foi ele, primeiro. Foi ele que bateu firme na pedofilia, que bateu firme contra a ideologia de gênero. Aí vai gritando, gritando, e Deus vai unindo aqueles que vão também fazer coro com aquele grito, né? E vai impressionar, e vai, como uma bola de neve, vai crescendo. E aí Deus levanta outros e outros e outros. Vocês lembram como Feliciano Amaral foi... Feliciano, aquele deputado, ele foi presidente dos direitos humanos. Meu Deus, parecia um inferno todos os dias, até que aquele homem teve que sair. Entende? Porque eles não querem ninguém que tenha visão correta a respeito de Deus, da família, da Bíblia. Não, irmãos, a minha fé tem que afetar tudo que eu sou. A fé que eu tenho em Jesus afeta o que eu penso, o que eu sinto, afeta o que eu bebo, o que eu como, afeta o que eu visto, afeta o meu viver na sociedade, na família. A vida cristã, ela é para ser praticada, porque eu não posso ser sal só dentro de casa. Se eu sou sal, é a minha essência, a minha identidade. Então eu vou salgar onde eu estiver. Se eu sou luz, é a minha essência, eu vou brilhar onde eu estiver. Não é o brilho dos famosos, não é o brilho, tá? Não é o brilho da televisão, não é o brilho dos artistas, é o brilho de Jesus. Então, nós precisamos ver a igreja brilhando em todos os setores da sociedade. Nós não podemos viver neste mundo tão relativista, aceitando tudo que esse mundo dita. Não, nós pertencemos a Jesus. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos que trazer o céu à terra. Em que sentido? Trazer os princípios do céu a todos os setores da sociedade. Queremos ver Deus governando a nação brasileira assim. Esse comunismo maldito não vai entrar na nossa nação. Não vai. Essa nação está blindada no sangue do Cordeiro. Essa nação está coberta por uma nuvem de intercessão. O céu do Brasil está povoado de anjos que são atraídos a esta nação através do louvor a Deus, da adoração a Deus, das entregas da igreja, dos incensos de oração que são levantados ao Deus vivo. Olha, há anjos que povoam o céu deste país e as potestades infernais do comunismo, que se alianciam, as potestades da China, as potestades lá da Venezuela, as potestades malignas de Cuba,
as potestades malignas que estão assolando a América Latina, todas essas potestades estão assim, aliançadas para dominar esta nação, mas não. Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós resistiremos a Satanás, a socos e a pontapés espirituais, mas ele aqui não cantará de galo, ele não comandará esta nação. O projeto que Deus tem de reeleição se concretizará. Não é porque eu quero, não é porque você quer, não é porque Bolsonaro é o mais bonitinho, tem olhos azuis. Não é por isso. É porque é um projeto de Deus para a redenção desta pátria. É um projeto de Deus para libertar-nos de toda forma de opressão e permitir que o Brasil avance e o povo brasileiro coma o melhor desta terra. O povo brasileiro usufrua das riquezas desta terra. O povo brasileiro possa compreender que Deus, Yahvé, é Deus e ama esta pátria e vai estabelecer os seus projetos eternos para com esta pátria. Porque esta pátria chamada Brasil está destinada ao avivamento. Esta pátria chamada Brasil está destinada a levar as nações da terra a glória de Jesus Cristo. Essa pátria chamada Brasil está destinada a alimentar nações. Meus irmãos, nós iremos ver Deus devolvendo, restituindo os roubos do passado, os roubos que Portugal fez à nossa nação, que a Inglaterra fez à nossa nação, que a França, que a Espanha. Você pode ter certeza que Deus vai restituir. Como é que ele vai restituir? Vai, porque há um governo justo na nação, há um governo que não rouba na nação, há um governo que pensa no povo na nação, há um governo que diz que Deus está acima de tudo nesta nação. Há um governo que dobra os joelhos diariamente diante de Deus para clamar misericórdia a favor do povo desta nação. Há um governo que coloca ministros e secretários para auxiliá-lo, mas ministros e secretários honestos, comprometidos com o povo, que não estarão ali para se auto-enriquecer, se auto-promover, mas que estão ali para trazer bem a esta pátria. Queridos, nós vamos ver essa malignidade da corrupção sendo arrancada das entranhas do Brasil. E começa lá em cima, o exemplo vem lá de cima. E se o povo começar a contemplar justiça, honestidade, verdade a partir do governo central, vocês irão ver que o povo vai começar a ter essa mesma prática de justiça, de verdade, de honestidade, esse câncer maligno da corrupção, que não só está no governo, mas em todos os setores da sociedade, nas empresas, dentro de casa, na igreja. Há tanta falcatrua, tantos pastores desonestos, oh meu Deus, tenha misericórdia. Tá? Há tantos pais que são desonestos dentro da sua própria casa e que está ensinando na surdina a corrupção aos seus filhos. Então Deus vai limpar esta nação dessa praga maligna. Eu creio que o avivamento de Josias virá a esta nação. Eu creio que a sexta geração vai se levantar munidos desta palavra da verdade e vai afetar esta nação no seu todo. Então Satanás não quer esse projeto não, viu meus irmãos? Não quer, e Satanás vai usar quem ele puder usar para
tentar impedir um projeto que pertença ao Deus Todo-Poderoso. Tá? Então, nós não estamos aqui elegendo um homem, estamos elegendo um projeto. Eu quero que você entenda isso. Estamos elegendo um projeto de Deus. Um projeto de Deus. O que é que eu estou fazendo? Eu vou votar no projeto de Deus. E votar no projeto de Deus é a reeleição desse homem chamado Bolsonaro. Por quê? Porque eu sei que ele vai continuar nas pautas de Deus nesta nação. Ele vai continuar nas pautas de Deus nessa nação. Está ouvindo? Então, vamos abrir essa Bíblia linda do meu Deus e vocês vão entender mais ainda pela palavra? Olha aqui. Olha o que diz a palavra. Quando os adversários, estou lendo Esdras capítulo 4, quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo do Senhor Yahvé, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de família e lhes disseram: deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez vir para este lugar. Percebem? A Bíblia diz que eram adversários de Judá, adversários de Benjamim, adversários do povo de Deus que regressaram do cativeiro babilônico, debaixo da mão poderosa do nosso Deus, sob o comando de Esdras. Então, o inimigo usou a primeira tática. Qual era a primeira tática? Vamos nos misturar, vamos fazer de conta que somos adoradores do Deus de Israel, vamos fazer de contas que obedecemos à lei de Moisés, vamos nos introduzir no meio deste povo e vamos nos oferecer para ajudarmos na construção do templo. Mas qual era o propósito? Era impedir a construção do templo de Yahvé. Era aniquilar um projeto de Deus para aquele tempo, para aquele momento. Quantos infiltrados existem dentro da igreja? Quantos infiltrados existem dentro da direita? Dentro do governo Bolsonaro? Que, na verdade, não estão querendo que o projeto de Deus se estabeleça no Brasil, mas se infiltram, se vestem de ovelhas, né? Assim, não é? Então, aqui também foi um dos projetos de Satanás. Primeira coisa, vamos nos vestir como eles, vamos falar como eles, vamos adorar como eles, vamos levantar mãos como eles, vamos cantar como eles, vamos falar igualzinho a eles. E aí, eles nos deixarão ajudar nesse projeto. Na verdade, nós não queremos ajudar, nós queremos dificultar, mas nós queremos estar dentro, porque dentro faremos melhor a destruição. Queridos, discernimento do Espírito Santo. Discernimento do Espírito Santo é o que precisamos como igreja. É o que precisamos como pastores. É o que precisamos como pais. Discernimento. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, diz a Bíblia, entrará no reino de Deus. Nem todos que dizem eu quero o seu bem, estão de fato querendo o nosso bem. Então percebam vocês que essa era uma tática de Satanás, mas glória a Deus por Zorobabel, glória a Deus por Jesua, homens habilitados por Deus, que tiveram discernimento. O que é que Zorobabel vai dizer? O que é que Jesua vai dizer? E os outros chefes de famílias irão dizer?
a esses inimigos de Israel, olha o que diz a Bíblia: vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-los ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Percebam vocês que esses chefes das famílias de Israel, das famílias de Judá, das famílias de Benjamim, abraçaram o projeto de Deus e disseram: não, essa incumbência é nossa. Nós recebemos o comando da parte de Yahvé, nosso Deus. Somos nós os responsáveis pela construção do templo. Somos nós que devemos abraçar o projeto de Deus como nosso. Porque o rei Ciro da Pérsia nos ordenou. Que coisa linda! Que tipo de discernimento? Não aceitamos estrangeiros no nosso meio. Sabe por quê? Porque o culto dos samaritanos era um culto híbrido. Era um culto mesclado com o paganismo. E pensem vocês, que perigo o projeto de Deus estaria sofrendo se esses homens de Deus, Zorobabel, Jesua e os demais líderes não fossem ousados em dizer não. Ousados em dizer não. Não, não e não. O projeto é do meu Deus e o projeto foi dado por Deus a nós e nós vamos nos responsabilizar na construção do templo do nosso Deus. Aí, como esse povo não conseguiu ter sucesso na primeira tática, aí você vai ver o inimigo mostrando a cara mais uma vez. Olha, então o povo da terra, aqueles que já estavam na região de Judá, porque esse povo que estava na terra foi um povo colocado pelo rei da Síria, tá bom? Então, eram samaritanos, eram outros povos que foram colocados, tá, na nação de Israel. Para quê? Porque a Babilônia tinha uma política diferente da política da Síria. Quando uma nação era dominada pela Síria, o que a Síria fazia? Ela destruía muitos, né? Matava criança, mulheres grávidas. Era um terror. Depois que ela vencia, né? Ela colocava ela espalhava o povo nativo e enviava para aquela terra muitos outros povos, diversas culturas, para que nunca mais aquela terra se levantasse. Então foi isso que aconteceu. Quem estava ali? Samaritanos. Quem mais? Os samaritanos eram judeus que foram contaminados tanto na religião quanto na mistura de raças. Por quê? Se misturou com vários outros povos e perderam a identidade de judeu. Tá certo? Então, esses povos que já habitavam na terra antes do retorno de Judá e Benjamim do cativeiro babilônico, este povo se sentiu dono da terra. Então, qualquer tentativa da nação de Israel restaurar a nação, eles iriam se levantar com tudo, porque já sentiam o quê? Dono de uma terra que não pertencia a eles. Então, o que eles irão fazer? Versículo 4. Então, o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá. Olha, vamos desanimá-los, vamos abrir a boca e por todos os cantos e recantos, vamos trazer desânimo. E veja, perturbando no trabalho de construção. Então, todos os dias,
o povo da terra, os inimigos de Israel, os inimigos de Judá, os inimigos de Benjamim, os inimigos do projeto de Deus, se fazia ali presente para desanimar o povo, para que ninguém trabalhasse, para que o povo perdesse a visão e não se envolvesse no projeto de Deus. Não é isso que o diabo tem feito no Brasil? Ou não? Ou não? Sim? A mídia faz o que todos os dias? Por todos os dias a mídia fala a mesma história, a mesma mentira, com cores diferentes. Para quê? Para que o projeto de Deus não seja executado no Brasil. Para que o povo seja desanimado, enganado. Para que o povo brasileiro não tenha a visão correta daquilo que Deus quer para esta nação, dos projetos que o presidente tem já executado. O povo nem sabe, porque a mídia não deixa que o povo saiba, tá certo? Porque é uma maneira de desanimá-lo. Então, essa é uma tática do diabo. E nós precisamos nos levantar como igreja. Veja aqui mais. Versículo 5, ó, o que eles fazem? Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Olha que tristeza. Pagaram, contrataram pessoas malignas para que estivesse boicotando o quê? O projeto da construção do templo. Para frustrar. E veja o que diz a Bíblia. Eles fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Dario, o rei da Pérsia. Percebem vocês? Então não foi 1 ano, nem 2, nem 3, foi muitos anos. Desde quando o presidente Bolsonaro está sendo perseguido? Desde 2018, não é isso? Né? Então perceba, antes das eleições, e quando ele assumiu o poder, nunca mais deixou de ser perseguido, porque todos os dias vamos continuar. O nosso projeto vai ser executado. Vocês, como brasileiros, pensavam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iria ser solto? Eu também não acreditei. Orei tanto. Você também orou. Mas veja que toda a manobra foi feita. Foi feita onde? Dentro do poder judiciário. Aqueles que são obrigados a velar pela Constituição. Esses foram usados para trazer à tona o plano de Satanás, a fim de que o projeto de Deus não se estabeleça. Então, queridos, vocês têm que ver a coisa do jeito certo, do jeito correto, do jeito que Deus quer que você veja. Nós não estamos lutando aqui contra homens, estamos lutando contra Satanás. Satanás não quer a liberdade da pátria brasileira. Satanás não quer que os bebês da nossa nação sejam protegidos pela lei. Satanás não quer a construção, a solidificação da família que Deus instituiu. Satanás não quer uma juventude santa no Brasil. Satanás não quer o respeito às hierarquias na nação brasileira. Satanás não quer a democracia. Satanás quer impor a ditadura comunista, que nada mais é do que um protótipo da ditadura que o anticristo fará nas nações da terra.
Que Deus abra o nosso entendimento como igreja, irmãos. E nós saibamos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e as suas hostes. Tá? Não esqueçamos que Cuba não era o que é hoje. Cuba era uma nação livre, uma nação próspera. Mas um golpe de Estado foi dado, né? Não é isso? Fidel Castro se levantou como um herói da nação. Todo mundo aplaudiu. E o povo cubano votou nele. E o povo cubano aceitou ele. Tá joia! E depois o que aconteceu? Ele se apossou. Ele destituiu o governo de direito. E tomou conta. Desde 68 que Cuba está aí, dominada pelo comunismo. E o povo cubano tem sofrido. Aí, era só Cuba, né? Era só Cuba. Era só Cuba. Era só Cuba. Olha lá o mapa da América Latina. Olha lá e veja. Cuba se multiplicou. E nós estamos aqui com os nossos vizinhos. Bolívia é cubana. Venezuela é cubana. Argentina está se tornando cada vez mais cubana. Chile, cubano. Aí você vai subindo, subindo. E, meu Deus, tem misericórdia de nós. Aí só tem o Brasil. Aí as autoridades da nossa nação, há um complô maligno, os poderosos da nossa nação, os banqueiros, né? Os ricos, os intelectuais, a mídia quase inteira tem trabalhado incansavelmente para dizer: o projeto de Deus não se concretizará nesta nação. Deus não reinará nesta pátria, porque comunismo é o sistema do anticristo. Primeira coisa que o comunismo varre é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso. É a primeira coisa. E eu não sei como nós temos pessoas que ainda tomam cafezinho com esse sistema maldito, se diz que é crente. Eu não sei como, não me pergunto como, mas eu não consigo entender. Entende? Então, abra os seus olhos, irmãos. A tática do inimigo, ela permanece a mesma. Frustrar o projeto de Deus. E ele usa vários mecanismos, táticas diferentes. Mas o projeto é um só. Remover Deus do templo. Remover Deus da nação. Remover Deus da família. Remover Deus da sua vida. Então veja que o inimigo de Israel, o povo que estava na terra, lutou para que o projeto da construção do templo não fosse executado, concretizado. Aí diz a Bíblia no versículo 6, no começo do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Midredate, Tebeel e os outros companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra Jerusalém. Então, já que eles não nos deixaram fazer parte dessa construção, já que a nossa tática de desanimal o povo não valeu, já que a contratação de conselheiros também não teve efeito, agora a gente vai usar o poder político. Então vamos aqui, nós governamos essa região, então vamos fazer uma carta ao rei, vamos enviar, porque nós teremos o apoio da autoridade maior. Se nós tivermos o apoio, esse projeto não se concretizará.
E o que nós estamos vendo? Olha aí, o STF entrando em todos os outros poderes. Olha aí, senadores, né? Que todos os dias mandam uma cartinha, abre alguma coisa, manda alguma coisa lá para o STF. Para quê? Para que a lei breque o projeto. Para que a força da caneta impeça o projeto. Para que haja paralisação do projeto de Deus neste país. Irmãos, acorda, 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 acorda. Por esse motivo, o nosso ministro vai o quê? Vai catalogando, né? E tornando a pessoa réu, né? Então, é muito sério. Por quê? Porque os inimigos de Israel mentiram para o rei Artaxerxes. Eles falaram coisas mentirosas. E eu quero dizer para você, eu não vou ler tudo, mas eu quero dizer para você que esta carta teve um efeito maléfico. Esta carta fez com que esses inimigos fossem ouvidos, porque eles usaram da mentira. E eles usaram do poder político que tinham, da força política que eles tinham. Eles usaram a força da caneta para paralisar um projeto de Deus. E sabe de uma coisa? O projeto foi paralisado por 16 anos. 16 anos a obra da construção do templo foi paralisada, porque a carta foi aceita. E o rei que recebeu esta carta enviou outra carta ao comandante Reum e ao comandante Sisal e disse: a carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença, por ordem minha. Fizeram uma investigação e descobriram que desde os tempos antigos aquela cidade tem se levantado contra os reis e nela ocorreram rebeliões e tumultos. O passado de Israel foi vasculhado. Porque foi vasculhado esse passado? Israel foi julgada pelo passado, não pelo presente. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dominaram toda a região, além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora dei uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com autorização minha. Tenham cuidado e não sejam negligentes nestas coisas, porque aumentaria dano em prejuízo de reis, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, de Sinzai, o escrivão, e dos seus companheiros. Olha o que diz aqui a Bíblia. Eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Está vendo? Assim a obra da casa de Yahvé em Jerusalém foi interrompida. Isso até o 2º ano do reinado de Dario, o rei Pérsia, 16 anos. Então estamos aqui com a carta de autorização. Ou vocês param ou vocês morrem. Olha o que o inimigo faz. Olha o que o inimigo faz. Então, queridos, vamos orar. Vamos orar. Não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos estar contando a vitória antes do tempo. Nós temos que orar, porque nós temos muitos inimigos envolvidos para a destruição da nossa pátria. Olha aqui, veja quantos inimigos: os dinaitas, os afazaquitas, os tarbelitas, os afazitas, os arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas e outros povos que o grande e afamado Onaspá deportou e fez habitar na cidade de Samaria.
e em outros lugares, desde o lado do Eufrates. Então, olha, eu vou contar quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com outros povos. Nós temos mais de 9 povos juntos, lutando para a desconstrução, para a paralisação de um projeto de Deus. Então, parece o Brasil ou não parece? Olha lá para a nossa nação e veja quantos estão unidos, quantos fizeram aquela cartinha em pró-democracia. Quantas cartinhas estão chegando no judiciário para paralisar um projeto? Então, meus irmãos, vamos acordar, vamos buscar o Senhor, vamos orar e vamos dizer, Deus, conta comigo, conta conosco, nós vamos orar, nós vamos exercer o papel do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Nós não vamos nos intimidar diante das acusações, diante das provocações, diante da mentira, diante das cartas. Nós não vamos. Nós vamos segurar as pontas do altar para que o projeto do Senhor para com este Brasil se estabeleça. Não estamos falando de um homem, estamos falando de um projeto. Eu quero que você fale desse projeto, se converta ao projeto, se converta ao projeto, se converta ao projeto. Está ouvindo? Se converta ao projeto. É um projeto. Maria agasalhou o projeto de salvação, quando ela disse, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Matar Maria naquele tempo seria matar o projeto. E vocês viram quantas maquinações o diabo fez para matar o projeto de Deus? Então, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos e diga, eu estou envolvida nesse projeto. Eu não estou aqui me concentrando no homem, no projeto. E quem representa esse projeto é Bolsonaro. Quem representa o projeto para a aniquilação das maldades de Saul era Davi. Deus tinha um nome, Davi. Deus tinha um nome, Maria, lá em Nazaré. Deus tinha um nome, Moisés. Deus tinha um nome, Josias. Deus tem nomes. E ele tem um nome no Brasil hoje, Bolsonaro. Gostando ou não gostando, é o projeto do meu Deus. E nesse projeto eu estarei. Porque eu quero ver Deus ser glorificado nessa nação por um projeto. O projeto de Deus nessa nação vai ser cumprido. Esse comunismo maldito será varrido completamente da pátria brasileira, porque o Brasil será celeiro de missões. O Brasil pregará o evangelho às nações da terra, enviando missionários cheios do Espírito Santo por todas as nações. O Brasil vai alimentar o mundo inteiro. E o Brasil será uma nação refúgio para aqueles que fugirão dos países da América Latina. Olha, escuta o que eu vou dizer para você. O Brasil será os Estados Unidos. Os Estados Unidos para a América Latina. Tá? O Brasil será os Estados Unidos. Essa posição que os Estados Unidos representam para proteger nações, virá para o Brasil. Virá para o Brasil. Creia e ore. Então, queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus abra os nossos olhos, que nós sejamos crentes visionários, nós sejamos crentes que possam ler a Bíblia e perceber o que Deus quer falar conosco. Pai, esta nação é tua e o projeto que está no teu coração será executado, porque as portas do inferno não irão prevalecer contra o teu projeto.
Os inimigos desta nação não irão prevalecer. O Senhor levanta neste país os Zorobabéis, o Senhor levanta os Ageus, o Senhor levanta os Zacarias, o Senhor levanta os Jesus, o Senhor levanta homens e mulheres que te temem, homens e mulheres que serão engravidados do teu projeto, homens e mulheres que gerarão o teu projeto, homens e mulheres que irão ver executado o teu projeto nessa nação. Senhor, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, e eu oro para que o Senhor nos dê sensibilidade, para que o Senhor enche o nosso coração da tua verdade, e que nós seguremos as pontas do altar para ver a manifestação da tua vontade na nossa pátria, Senhor. O teu projeto executado na nossa pátria. Seja sobre o Brasil, Senhor, a tua bênção, e que o Senhor Yahvé seja glorificado em toda esta pátria, de norte a sul, de leste a oeste, e a tua vontade seja executada para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Oi, queridos, amanhã a gente retorna, amém? E você vai meditar no que você ouviu, e você vai ler o livro de Esdras, tá bom? E você vai receber muita luz do Espírito Santo de Deus a favor da sua pátria, para que você ore. Eu os abençoo no nome de Jesus. Brasil, que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê Shalom. Shalom, shalom, amados. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, no nome de Jesus. Amém? Estamos juntos, né? Segurando as pontas do altar a favor do projeto de Deus nesta nação. Paz.